Eu sou Armelle, meu apelido é Mel, e eu ajudo profissionais diversos, multidisciplinares a serem promovidos, se tornando experts em inteligência analítica e inteligência de negócios, para entregar maior valor para suas organizações. E isso através do desenvolvimento de suas competências analíticas. Então, este tema do que ele promove, se é dados, informações, conhecimento, inteligência, sabedoria ou evidências ainda, é um assunto essencial quando a gente trabalha com análise, porque este assunto ele é gerador de muitas objeções, muitas vezes. E também porque quando a gente trabalha com análise, um grande papel nosso nesse trabalho analítico é de deixar sempre tudo bem organizado, de não misturar todos os elementos, porque isso, claro, prejudica a análise. Então, este assunto é essencial, ele gera muitos desafios que eu vou endereçar hoje com vocês, e nós vamos começar a entender qual que é a diferença entre cada um desses termos, porque muitas vezes eles são usados como um sinônimo um do outro. Mas, literalmente, fundamentalmente, são termos bem distintos entre si, para ver o que nos importa quando a gente trabalha com análise, quando a gente quer desenvolver habilidades analíticas. E lembrando que essas habilidades, elas não são reservadas a profissionais de uma área de inteligência na organização. Essas habilidades, esse trabalho analítico, ele é de responsabilidade de diversos profissionais dentro da organização. Ele é de responsabilidade e também ele representa uma oportunidade para diversos profissionais. Então, nós vamos falar primeiro sobre o que importa e qual é a diferença entre esses termos que muitas vezes nós misturamos, né, um com o outro. E este metabolismo, então, ele mostra justamente esses diversos termos em degraus distintos. E nós vamos entender, então, esses degraus de baixo para cima, obviamente. Primeiro degrau, dados. O que em palavras simples é um dado? Um dado é algo bem cru. É um número, é uma palavra, uma sigla, um símbolo. E é claro que não é com isso que a gente vai conseguir entregar valor. Um número, uma palavra, uma sigla, isso não é gerador de valor, não vai apoiar nenhuma tomada de decisão na organização, tá? Então, dados, né, a gente tem muitas vezes de sobra, dependendo do segmento onde a gente atua, mas não é com dados que a gente vai entregar valor e a gente vai se tornar executivo dentro de um negócio, tá? Então, subimos para o próximo degrau, que é um degrau de informações. O que são informações? Informações são conjuntos de dados organizados, às vezes desorganizados, mais conjuntos de dados e informações que a gente costuma mais enviar um para o outro no nosso dia a dia, muitas vezes através de e-mails ou WhatsApp, outros meios, tá certo? E o que a gente costuma enviar, né, no âmbito profissional? Muitas planilhas, muitas tabelas, gráficos, relatórios em formatos diversos, e tudo isso é informativo, é conjunto de dados, ou seja, é informações. E o que a gente faz ao receber um relatório, um gráfico, uma tabela, uma planilha? Muitas vezes não grande coisa, e com razão, porque ainda isso é muito essencial para a gente saber por onde começar para usar isso no nosso dia a dia, na tomada de atitudes, de decisões. Então, informações que, apesar, né, de ser o que mais circula em organizações, não é acionável, não é isso que representa valor para a organização, valor para as tomadas de decisões. Então, subimos para o próximo degrau, que é um degrau de conhecimento. Como que a gente chega a se criar bases de conhecimento? Através de quais mecanismos a gente cria bases de conhecimento? Através de experiências, de vivências diversas, através do estabelecimento de históricos, através de percepções, constatações, opiniões, interpretações, comparações. Tudo isso são mecanismos através dos quais a gente vai
se criar bases de conhecimento. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai contextualizar informações, ou seja, uma base de conhecimento ela é composta de informações no seu contexto. É, por exemplo, do meu conhecimento, eu sei disso pelo fato de eu estar passando por esta experiência com vocês, de que o público que está participando desta nossa live, sobre o que ele promove, se é em evidências, dados, informação, conhecimento, inteligência ou sabedoria, são participantes espalhados em 3 redes sociais. Na verdade, em 2 redes sociais, Instagram e Facebook, e uma plataforma, né, que é o YouTube. Tá? Eu sei disso pelo fato de eu estar passando por essa experiência com vocês, sendo assim, é do meu conhecimento. Agora, como que isso pode me servir? Como que isso pode apoiar minha tomada de decisão? Não pode, ainda é muito cru, é muito sem sal ainda, tá? É do meu conhecimento, mas se eu quisesse agendar uma próxima live, como que eu vou usar esse conhecimento? Eu vou ter que subir para o próximo degrau, que é um degrau de inteligência, para poder extrair um direcionamento que vai me servir para tomar uma decisão relativa à próxima live que eu vou agendar semana que vem, tá? E esse degrau de inteligência, ele visa a gente responder à pergunta, e daí? Em palavras simples, não? E daí? O fato de hoje os participantes dessa live serem espalhados nessas 2 redes sociais e plataforma, e daí o que isso tem de implicação na decisão que eu vou ter que tomar em relação à criação de uma nova live a semana que vem? Será que eu mantenho esses 3 canais para minha live? Ou será que eu mudo? Será que eu concentro no YouTube? Então, eu vou ter que extrair esta inteligência a partir do meu conhecimento. Então, eu vou ter que responder a essa pergunta, e daí? E a resposta a esta pergunta, e daí, é a formulação de opções e recomendações. Então, o que eu tenho de opção? Eu tenho, primeiramente, de continuar desse jeito, inclusive entrar também no LinkedIn. Então, mais uma rede social para transmitir minha live. Afinal das contas, meu público principal está lá. Segunda opção, eu poderia manter as coisas do jeito que estão. Eu poderia também concentrar a minha live no YouTube, na plataforma de vídeos. Ou eu poderia ainda ir para o Facebook. Agora, cada opção vem com uma noção de custo-benefício para mim, né? Prós e contras de cada opção. Porque a partir desse estabelecimento do prós e contras, eu vou conseguir extrair uma recomendação. O que é mais viável, o que é mais recomendável para mim, para a realização da minha próxima live. Isso é a recomendação. E a recomendação, ela é o apontamento para melhor ou as melhores dentre as opções. Quem sabe continuar tal qual. Né? Às vezes, continuar com as estratégias vigentes é a melhor opção, é a mais recomendável. Então, a inteligência, ela é algo de alta responsabilidade, percebe? Ela é algo que sozinho a gente não vai conseguir produzir razoavelmente. É algo que vai se dar colaborativamente. Para que a gente consiga subir para aquele degrau, a gente vai ter que trabalhar em conjunto, de um jeito multidisciplinar, porque juntos nós temos todos os ingredientes que vão facilitar a extração de opções e recomendações a partir de bases de conhecimento. Agora, dados, informações, né, são elementos que muitas vezes a gente tem de sobra e que muitas vezes muita gente pode produzir, pode coletar, tá? Então, não é isso que vai fazer uma diferença. Inclusive, pode ser problemático. Tanto poucos como muitos dados pode ser problemático. Não é porque a gente tem um monte de dados que a gente está melhor, né, na foto do que a concorrência. Não. Ter muitos dados também pode ser problemático, porque não é isso que vai fazer a diferença. É a nossa habilidade de poder extrair esta inteligência a partir de dados, de informações e bases de conhecimento que a gente cria a partir de dados e informações. E se a gente não tiver esta habilidade analítica, então ter essa massa de dados não vai nos levar para lugar nenhum, tá? Então,
Inteligência é um degrau absolutamente essencial, é lá que a gente quer chegar, porque é lá que a gente vai ser promovido como executivo, é lá que a gente vai conseguir entrar na rota do executivo, que a gente vai sair de um modo executor, produtor de relatórios. Se a gente ficar nesses degraus, esses 3 primeiros degraus, lá embaixo, a gente não vai chegar a se tornar executivo, né? Se tornar executivo requer competências analíticas que vão nos levar para o degrau de inteligência. E aí, a partir desta inteligência, sim, a gente consegue tomar decisões e ações, tá? Ou seja, a inteligência ela é acionável. E, a partir dela, a gente vai, claro, executar diversas ações. E, aos poucos, a gente vai extrair mais conhecimento daquilo para a gente começar a entender de nossos erros e acertos e a tirar disso tudo uma sabedoria. Então, sabedoria, ela não vem imediatamente, tá? Ela vem de uma experiência que a gente vai ter a partir da execução de ações multidisciplinares e que, né, tiverem sido formuladas a partir de uma inteligência de opções e recomendações. Então, esta sabedoria vai nos levar justamente a entender o win-loss de cada ação que nós tivermos aplicado no mercado, tá certo? Então, esta sabedoria ela é muito voltada para esses ensinamentos que a nossa experiência, a nossa vivência vai nos trazer. Que ótimo, se usa esses ensinamentos até hoje, eu fico feliz. A ideia é bem nessa, né? Mas por que é importante a gente pontuar isso? Porque muitas vezes, na prática, a gente faz uma bagunça generalizada desses termos, né? A gente vai lá produzir relatórios informativos, ou alguém nos pede informações. Será que a gente faz isso? Produz informações? Bom, na prática, eu sei que a gente faz. Mas não é isso. Se a gente é profissional de inteligência, se a gente pretende entrar na rota do executivo, se tornar executivo, analítico, então, a gente não pode ficar nos 3 primeiros degraus aí, dados, informações e conhecimento. Não podemos, temos que subir obrigatoriamente para o degrau de inteligência. Criar um primeiro caso de sucesso é essencial, tá? É essencial. E isso que vai nos levar a ser promovido, sem sombra de dúvida, através, primeiramente, da execução de um primeiro projeto e que vai se tornar sucesso. É isso. Então, percebem aqui que, né, esses degraus, às vezes, eles são cascateados. Para que a gente consiga subir para o degrau de inteligência, a gente, né, tem que passar pelos degraus de baixo, mas a gente não pode ficar ali parados. Uma questão, pessoal, é que evidências são dados e informações. Então, evidências, conjuntos de evidências, estão lá relativos a dados e informações. Dados e informações estruturados e desestruturados. O que são esses elementos? Informações e dados desestruturados são rumores, boatos, conversas informais que a gente pode ouvir em alguma ocasião. Os resultados preliminares de algum estudo, alguma pesquisa, algo não oficial, algo não publicado, de uma fonte oficial. Tudo isso é dado e informação desestruturado. Informações e dados estruturados, aí sim, são informações oficiais, muitas vezes textuais, publicados de fonte reputável. Tá? Acontece que, dependendo da natureza dos projetos analíticos que a gente estiver desenvolvendo, evidências desestruturadas valem muito. Por exemplo, é o caso da inteligência de vigilância. Então, a gente produz, né, inteligência para tornar a organização apta ou a tirar proveito de oportunidades ou enfrentar riscos. E para se fazer isso, a coleta de evidências desestruturadas, o mais cedo, o mais longe possível, faz todo sentido, vale muito a pena. Porque a ideia desse trabalho de inteligência
é a captação de sinais de incertezas lá fora, no ambiente externo à nossa organização, sinais ditos fracos, ou seja, incertezas identificadas o mais cedo, o mais longe possível, tá? Então, às vezes, evidências desestruturadas fazem total sentido no nosso trabalho analítico. Então, tanto muitos como poucos dados pode ser problemático para a gente, porque, na verdade, o que importa é a nossa habilidade de extrair daquilo lá uma inteligência, ou seja, uma orientação para tomadores de decisão. E o que importa, em cada caso, não é o quanto de dados e informações vocês vão conseguir coletar. Eu vejo que muitas vezes profissionais estão desesperados na coleta de cada vez mais e mais e mais e mais dados e informações. Mas não é isso que vai fazer uma diferença. E muitas vezes a gente tem dados e informações amplos demais, in-house, dentro da organização, para começar a produzir uma inteligência para o negócio, ou seja, valor, e ser reconhecido por aquilo, sem a necessidade de ir coletar cada vez mais dados e informações. A gente tem amplamente já dentro de casa. Então, o que acontece? Não importa, afinal das contas, pelo menos no começo, o quanto de dados vocês tiverem. O que importa, e aos poucos isso vai fazer cada vez mais sentido, é quão melhor vocês vão conseguir fazer com os dados e informações que vocês tiverem do que a sua concorrência vai saber fazer com os dados e informações que ela tiver. Isso é a jogada em análise e inteligência. Quão melhor você vai saber fazer. E quão melhor você vai saber fazer depende inteiramente das suas habilidades analíticas, do mindset executivo que você vai ter que incorporar. É isso que importa. Então, a concorrência, mesmo ela tendo mais informações do que você pode se dar melhor se você tiver competências suficientes para extrair inteligência. É isso a jogada. Não é o quanto de informações a gente conseguir coletar. E, conforme a gente vem pontuando, né, esse trabalho analítico, ele vai tomar cada vez mais importância, porque, claro, a gente tem cada vez mais dados, tipicamente. Então, saber extrair inteligência de tantos dados e informações vai se tornar, né, já está se tornando uma competência essencial. Saber interpretar, mas muito mais do que interpretar, porque interpretar vai nos levar somente até o degrau conhecimento. É saber responder a pergunta e daí extrair esta inteligência que vai fazer a diferença. Tá bom? Uma outra consideração que eu queria trazer é a seguinte, né? Muitas vezes a gente tem a lógica informativa e analítica invertida. Eu vejo que profissionais costumam ir coletar informações e dados para depois pensar o que fazer com aquilo lá. Esta lógica está invertida. Ou seja, é preciso primeiro pensar, estruturar o pensamento, estruturar projetos analíticos, gerar as dimensões-chave desse processo analítico para depois ir coletar dados e informações. E neste sentido, a coleta e a análise vão se tornar muito mais pragmáticas, objetivas e assertivas. Então, a lógica tem que estar na ordem certa. Primeiro a gente pensa para depois coletar e não o contrário. Tá certo? Isso vai nos poupar muito tempo e vai nos colocar também o foco no degrau que importa, que é a inteligência. Porque dados, informações e conhecimento são acessórios simplesmente para a produção de inteligência. Eles não são uma finalidade em si no nosso trabalho analítico. A finalidade é a produção de inteligência. Então, dados, informações e conhecimento são acessórios para nosso trabalho analítico, mas a finalidade é a inteligência. Somente ela é acionável, somente ela vai nos trazer sabedoria ao longo do caminho. Muito bem, aí vem as objeções, os desafios, as queixas, eu costumo ouvir muito, né, por diversos profissionais, de acordo com diversas realidades empresariais.
em diversas situações. Ah, meu cargo é baixo. Eu sou executor mesmo. Meu cargo é baixo. Então, meu cargo é informativo. Estou lá na relação, eu estou lá produzindo dados e informações. Isso é o meu papel. Ok, pode ser seu papel. Mas não é isso que vai lhe promover. O que você quer? Você tem ambição para subir, para se tornar executivo? Só depende de você. Não importa o cargo que você ocupe hoje. Tanto faz. Você tem todo o potencial, só depende da sua atitude, da estratégia que você vai adotar, do conhecimento que você vai desenvolver para você entrar justamente na rota executiva. Então, não importa seu cargo, você pode já começar a gerar valor, não se ater somente à produção de dados e informações. Você não é balcão de atendimento, você não é pastelaria, ficar lá recebendo pedidos de relatórios informativos e você entregando relatórios um atrás do outro de um jeito frenético. Não é isso. Para quem quer realmente entrar na rota executiva, ser promovido para um cargo, para uma função executiva, então tem que adotar um mindset executivo, desenvolver suas competências analíticas e parar de atuar sob demanda, começar a extrair as necessidades analíticas, ou seja, de inteligência do negócio. Porque assim que você conseguir identificar essas necessidades analíticas, você vai começar a orientar seu trabalho do dia a dia para aquele degrau de cima. Então, vocês têm que e tem todo o poder e potencial de adotar um funcionamento executivo, independentemente do seu cargo. Se não é o cargo, você pode ir além. Isso vai lhe ajudar a se tornar promovido. Você vai conseguir começar a falar o idioma executivo, fazer entregas de valor, começar a ser reconhecido, não somente pelos líderes da organização, como pelos seus pares. Porque seus pares vão te promover, sem sombra de dúvida. Seus pares da mesma área ou de áreas vizinhas, né? Então, esta questão do mindset executivo é essencial para você começar a se comportar, fazer realmente uma geração de valor e não uma entrega de relatórios. Você vai também ter um impulso a você gerar um primeiro caso de sucesso em inteligência. Isso daqui, meu Deus, falo por experiência, em 20 anos de experiência, eu pude ver que a geração de um caso de sucesso tem todo o poder de convencer, tem todo o poder de promover você, de mostrar suas habilidades, de mostrar sua capacidade de pensar estrategicamente e criticamente. Então, a geração de um caso de sucesso é realmente um impulso para você entrar na rota executiva. Se você não focar também, você nunca vai conseguir gerar esse caso de sucesso. Então, é fundamental você dar foco ao que é foco no dia a dia. Será que você quer continuar nessa engrenagem informativa, a produção de relatórios, um atrás do outro? Não, você vai ter que começar a automatizar a entrega informativa para você liberar tempo para você produzir um primeiro caso de sucesso e depois realmente fazer entregas de valor para o negócio. Liberar tempo, porque senão é uma engrenagem de qual você não sai nunca, você só vai se afundar cada vez mais. É produtor de relatório que você quer se tornar? Você talvez já é produtor de relatório. Então, focar é fundamental, saber dar foco ao que é foco. Senão você se afunda cada vez mais, né? Não se trata de vocês fazerem relatórios cada vez mais espessos, enfiando informações, cada vez mais informações, só na dúvida, vamos colocar mais e mais e mais. Não é isso. Às vezes, um só slide, se o PPT for o formato escolhido, basta. Não é isso que vai importar. O que importa é a geração de valor para o negócio. O relatório é de menos, especialmente o relatório informativo, tá certo? Então, uma outra coisa que eu vejo, nossa, eu estou atolada
de trabalho, de demandas, não param de chegar pedidos de relatórios, de informações. Pois é, isso daqui eu ouço direto. E muitas vezes não para, e não vai parar nunca, porque você não pergunta o porquê. Quando vem alguém no seu balcão de atendimento ali, você não pergunta o porquê. Você anota a demanda, você entra a todo vapor na produção do trabalho e do relatório, vira à noite fazendo isso que era para ontem, entrega o relatório e ó o que acontece. Nunca mais ouvi falar o que é feito com esse relatório. É ou não é? Então, isso não é inteligente. Nós vamos ter que redefinir isso. E aí, a gente precisa sempre perguntar o porquê, né? Sempre perguntar o porquê. Porque, sem saber o porquê, muitas vezes a gente vai entrar em trabalhos que não fazem sentido, porque o ser humano não sabe o que quer, não sabe estruturar pedidos. Então, fundamental perguntar sempre o porquê. Entendendo o porquê, a gente vai se dar conta de que muitas vezes aquilo lá que a pessoa nos pediu não era aquilo lá que ela precisava para começar, né? Então, saber o porquê é a primeira pergunta que a gente deve fazer quando a gente trabalhar com inteligência analítica. Não é uma situação que vocês vivenciam, entregar relatórios um atrás do outro e depois nunca mais ouvir falar o que é feito com aquilo? Nossa, essa situação eu vejo de um jeito contínuo em organizações, né? Então, você vai conseguir estruturar o trabalho a partir do momento que você entender esse porquê. E na análise, existem 3 porquês possíveis, se realmente esse pedido for um pedido de um trabalho analítico, ou seja, de inteligência. Tá certo? Esses 3 porquês. Eu vou precisar de um trabalho analítico porque eu preciso garantir o alcance de uma certa meta, uma meta comercial, uma meta financeira, uma meta tecnológica, seja qual for a meta. Aí sim é válido, esse pedido é válido, né? Porque a produção de inteligência ela visa a garantir o alcance de algumas metas ambiciosas, complexas, que o negócio definiu para um certo período, tá certo? Então, isso seria um pedido válido. Eu preciso de um trabalho voltado para garantir o alcance de alguma meta. Não qualquer meta, e sim uma meta ambiciosa. Um segundo motivo e que validaria esse pedido é se esse pedido fosse voltado para garantir o aproveitamento de uma oportunidade ou a mitigação de algum risco que surge no ambiente externo ao negócio. Isso também seria válido, porque isso é o segundo papel, tão importante quanto o primeiro, de um trabalho analítico, é garantir, né, que oportunidades sejam aproveitadas e que riscos sejam mitigados. Nós estamos falando aqui de oportunidades, de riscos tecnológicos, econômicos, demográficos, regulatórios, políticos, ambientais, etc., mas também competitivos, voltados para fornecedores, voltados para formadores de opinião. Enfim, riscos e oportunidades micro e macroambientais. Então, se este pedido for voltado para o aproveitamento de alguma oportunidade ou a mitigação de um risco, também este pedido está válido. Está válido. Ele não vai ser informativo, ele vai ser analítico. E o terceiro motivo que vai validar também um tal pedido e justificar nosso trabalho analítico é se esse pedido for voltado para o direcionamento do negócio para um próximo período. Aí sim também valerá o nosso tempo, o nosso esforço analítico. Porque o nosso terceiro papel é de direcionar o negócio, o rumo do negócio para um próximo momento. Às vezes até de redirecionar o rumo do negócio para um próximo momento. Bifurcar, mudar a rota, faz parte, requer um trabalho analítico. Então percebem aqui, quando alguém vem nos pedir algum tipo de trabalho, são as 3 justificativas, são os 3 motivos
que validariam o nosso trabalho analítico, tá certo? Agora, se o pedido for de um dado, de alguma informação planilhada, que a gente vai ter que entregar vermelho, roxo e verde, isso daí não é justificativa do nosso trabalho, não é o que a gente não faz relatórios informativos. E aí, para isso, a gente vai precisar automatizar, tornar dados e informações self-service, tá certo? A gente vai ter que automatizar essa entrega de dados e informações para liberar tempo para o que importa para nós, que é justamente a produção de dados e informações, tá certo? Muito bem. E aí, uma outra questão que eu queria trazer para vocês hoje é que também atrapalha muito o nosso trabalho, né, que desfoca a gente do que importa, aquele alcance daquele degrau de inteligência, é não saber dizer não. E eu vejo aqui no Brasil que isso é comum. Não saber dizer não, para não se indispor com alguém, para não magoar alguém, porque a gente tem medo de alguma coisa acontecer caso a gente for dizer não. Então, não saber dizer não, eu diria até, baseado na minha experiência no Brasil, mas também em outros mercados, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na França, obviamente, que é uma particularidade cultural, claro, né? E que acaba repercutindo no mundo empresarial. A gente não tem limite no que a gente aceita, tá? Então, a gente precisa adotar uma mentalidade francesa aqui. Saber dizer não. Não precisamos ser curto e grosso. A gente tem que ter respeito. A gente tem que dar alternativas. A gente tem que jogar a bola de volta para quem nos a jogou. Dar alternativas. Já que a nossa resposta imediata é não. Deixar ele decidir. Nós não temos como produzir relatórios um atrás do outro. Especialmente relatórios informativos. Tá? A gente não pode subestimar o nosso trabalho. Se nosso trabalho, nossa função é de inteligência, é analítica, se a gente quer realmente entrar na rota executiva e se tornar executivo, então a gente precisa aprender a dizer não. A gente não pode se subestimar. E também, a gente não pode subestimar o volume de trabalho adicional que a gente aceitaria na nossa carga, já pesada. Então, aprender a dizer não é absolutamente essencial quando a gente trabalhar com análise. A gente não tem tempo para ficar absorvendo trabalhos de dados, trabalhos informativos. A gente vai delegar isso. Tem pessoas que fazem isso. Pessoas braçais, que vão fazer esse trabalho braçal, ou pessoas que estão especializadas nessa questão de dados, graças ao uso de tecnologias, às vezes. Não? Cientistas de dados, por exemplo. Aí sim, isso é a função pura deles. Mas o nosso trabalho, ele é estratégico. Ele é altamente analítico. Então, nós não temos tempo de produzir relatórios que não sejam analíticos. Então, saber dizer não é fundamental. Porque quando a gente diz sim, na verdade, a gente está dizendo não àquilo lá que importa. Tá certo? E isso é uma característica que a gente precisa desenvolver, uma característica executiva. Não ter medo de conflito, saber manejar conflitos, se necessário. Mas é isso, né? Isso daqui nos trava, nos para nessa rota executiva. Então, a gente pode ir desenvolvendo nossas competências analíticas, porém, se a gente não tiver algumas execuções voltadas para o mindset executivo, a gente não vai adiante, a gente não vai alcançar o degrau inteligência analítica. A gente não vai conseguir entregar valor para o negócio, a gente não vai ser promovido. Tá certo? Então, fundamental isso. Fundamental. Algumas coisas nos travam. E eu recebo essas objeções, essas queixas, essas dores de vocês diariamente. Então, dar foco ao que é foco, saber dizer não, automatizar a parte informativa do trabalho, saber também diferenciar
cada tipo de pedido, cada tipo de trabalho que a gente vai aceitar. Tudo isso vai nos beneficiar. Tudo isso vai ajudar a nossa promoção. Tudo isso vai ajudar a gente se tornar um executivo. Porque vai liberar tempo para quem importa. Gerar um caso de sucesso analítico para começar. E depois continuar entregando valor para o negócio. E incorporar o mindset executivo. Saber falar o dialeto executivo. Saber atrair líderes executivos que vão fazer uma diferença para a gente. Saber ouvir eles. Nós relacionarmos também com os nossos pares, que afinal das contas nos promovem. Os benefícios são múltiplos e as consequências maravilhosas. A gente vai trabalhar de um jeito mais feliz, porque muito mais produtivamente, efetivamente e de um jeito também pragmático. Isso são as recompensas. Além da promoção e aquilo lá que ela traz para a gente, financeiramente, entre outros aspectos. A realização. Senão a gente vai ficar travado naquele degrau dados e informação, lá embaixo. Agora, isso traz também uma reflexão para nós, cada um de nós, individualmente. Ficar naqueles degraus de baixo, dados, informações, conhecimento, é zona de conforto. Verdade é essa. Dados, informações e conhecimento, todo mundo faz até um certo ponto, especialmente dados e informações. Agora, ir para o degrau inteligência requer sairmos da nossa zona de conforto. Não é para todo mundo, é para quem quer. Requer a gente ter um pouco mais de ousadia, requer a gente saber falar não, requer a gente se organizar para liberar tempo e não focar na questão informativa. Requer a gente ter a lógica de trabalho na sequência certa. Na sequência certa, pensar para depois coletar e analisar. E não sair coletando freneticamente para depois tentar ver, tentar pensar o que a gente vai fazer com aquilo. Isso é uma perda de tempo monumental. Não vai liberar tempo para a gente produzir um caso de sucesso e entrar nessa rota executiva, para a gente ser promovido, para a gente evoluir. Então, é uma reflexão. O que a gente quer para a nossa carreira? Ficar lá, parado, naqueles degraus de baixo, ou não, pelo contrário? A gente tem a ambição de subir para o degrau inteligência, aí a reflexão é de cada um, tá certo? Então, dar foco ao que é foco, muitas vezes isso se perde na prática, é essencial, tá? Nós precisamos também dar o nome certo para cada elemento analítico que a gente estiver usando quando a gente trabalhar com inteligência, tá? Não misturar tudo. Dados, informações, inteligência, conhecimento, vamos fazer uma salada composta aqui. Não, dar o nome certo para a coisa certa. E aí é isso, gente, né? Tudo isso, esse reconhecimento desses degraus, a nossa disposição a sair de um degrau, ir para o próximo, subir para o degrau que importa, vai da nossa decisão individual, né? Isso é uma carreira estratégica, executiva, mas não é para todos, é para quem quer. Requer a gente desenvolver, claro, competências analíticas e o mindset executivo. Então, quero saber, vocês querem ou não? Tá bom? Tá de bom tamanho para vocês. Para quem é produtor de relatório, vamos continuar nesse lance? Ou não, pelo contrário, vamos fazer de tudo para poder subir para o degrau inteligência. Ser reconhecido, ser promovido, se tornar executivo. É de cada um. Gente, eu fico por aqui. Semana que vem tem mais outros temas. Eu aguardo também sugestões se tiverem. Não deixem de se inscreverem no meu canal no YouTube, de darem likes, tá certo? E acompanhem os posts diários sobre esse tema analítico, esse tema de inteligência, nos diversos canais, tanto LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. Muito obrigada pela participação de todos. Sucesso!